as outras vezes também, com muita vontade, com muita satisfação. É um clube que sempre me tratou bem, né? Então, tem um bom ambiente, não importa com quem é a diretoria, o importante é que a gente se sinta bem. Então, e a gente espera, né? Eu sempre digo que a cada vez que eu volto São Bento, eu sinto que a minha responsabilidade aumenta. Porque eu volto para um clube porque eu sempre fiz um bom trabalho. Então, cada vez eu quero fazer melhor. Então, agora também, nessa minha passagem agora, estou com essa vontade de fazer um bom trabalho no São Bento, como nós conversamos com a nossa diretoria, esperando que seja um trabalho a médio e a longo prazo, realmente para que o São Bento volte a ser forte. Né? E uma coisa que a gente sempre fala aqui no meio esportivo, nós entre os jornalistas, que você realmente passou por vários presidentes, né, Abelha? Então, a gente vê aí o caráter seu, né? A tua postura como profissional, quer dizer, você acaba se dando bem com todo mundo. O que interessa para você naquela hora não é a amizade, é o trabalho que você vai desenvolver. Você vê que hoje, a primeira passagem minha foi em 97. Então já se passaram 12 anos, né? Então, quer dizer, para mim, assim, eu não tenho nenhuma dificuldade com nenhum presidente. Eu não tive nenhuma dificuldade. Todos me trataram bem, né? E a recíproca é verdadeira, né? Então, para mim, eu tenho essa liberdade de fazer o trabalho, eu tenho realmente essa responsabilidade, a confiança que eu deposito no meu trabalho, né? Então, realmente, como é que diz uma frase, né? Que você jamais vai ter uma segunda chance se você não causar uma boa primeira impressão. Sim. Então, todos esses retornos no meu São Bento, realmente, só que eu lamento é que nunca tive a oportunidade de ter uma sequência de trabalho mais longo, né? Sempre foram trabalhos curtos, né? Então, mas a gente agora entendeu esse projeto, as pessoas me procuraram, né? Me passou uma boa confiança, uma credibilidade, né? E oxalá as coisas caminhem muito bem, que a gente realmente possa fazer esse trabalho que eu estou falando, a médio e a longo prazo. Você já está trabalhando, você já está procurando jogadores? Na realidade é um trabalho totalmente diferente dos demais clubes, né? Você pode citar da nossa Série A2, né? Porque nós estamos iniciando um trabalho da estaca zero. O Bento hoje não tem nenhum jogador na sua equipe profissional, nós estamos tentando trazer esses atletas, né? É muito complicado, porque hoje seria bom se somente estivesse disputando até essa Copa Paulista, para que pelo menos tivesse uma base, né? Então a gente está correndo atrás, né? A gente tem aí, estamos projetando em torno de 30 atletas para montar esse elenco, né? Porque vai ser um campeonato muito curto, um campeonato enxuto, né? De pontos corridos, jogos de quarta e domingo, ou sábado. Então você tem que ter um elenco grande. Um elenco grande, porque na sequência do campeonato você vai ter problema de lesão, de cartões, né? Então você tem que ter um elenco aí à altura. E hoje nós estamos assim com essa preocupação, né? Sim. Nós estamos em contato direto com o Fábio, que é o nosso diretor, com o Zé Luiz, que é o meu auxiliar técnico, e trocando ideias. Os nomes surgem, é discutido, é colocado na mesa, e realmente a gente entrega essa negociação para a nossa diretoria. Na verdade, você já conhece a maioria dos jogadores que estão por aí, né, Abelha? Porque é muito tempo aí rodando, né? Não precisa, eu vou mandar uma fita para você olhar. Não existe isso, né, gente? Pelo amor de Deus. O que acontece é que com o futebol brasileiro, ele é muito cíclico, né? Então, às vezes, você não pode só se basear naqueles jogadores. Existem novos jogadores surgindo, né? Então você tem que acompanhar esses atletas. Agora, com relação a esses materiais, é claro que hoje em dia é o que mais se usa, né? Mas eu procuro o contato diretamente com o treinador, né? Com o preparador físico, com as pessoas que viveram o dia a dia desse atleta. O DVD, ele é só uma ferramenta. Mas existem coisas muito mais interessantes e muito mais importantes de você buscar. Eu procuro sempre conversar com os meus colegas, né, técnicos, que conviveram com esse atleta, que sabem o dia a dia, né, como esse atleta ele se comporta antes, durante o jogo. O que você pode esperar dele, né? Os treinamentos. Né? Existe aquele atleta que às vezes você fala assim, esse cara não treina bem, mas joga bem. Né? E tem o vice-versa, que treina bem e não joga bem. Então, esse colega de profissão seu... aqueles meninos que são arroz de peneira. Arrebentam na peneira, você fala, nossa, descobriu o craque, né? Chega no jogo... Então você tem que ter essa ferramenta. Eu utilizo muito isso, os contatos com os nossos colegas, né? E tirando informação, como é que é o jogador, o atleta, dentro e fora de campo. E aí você começa a traçar um perfil para que você possa contratar esse jogador. Abelha, você já tem mais ou menos em mente
alguns nomes aí que você já fala, não, eu quero montar? Porque a gente começa a projetar um elenco na cabeça, né, para algumas posições, talvez até nem sejam viáveis, nem sejam possíveis aquelas contratações. Mas você já está começando a ver alguma coisa assim? Já formou um time? Nós temos muita coisa já encaminhada, né? Porque é o seguinte, nós fazemos essa análise, né, essa troca, essas informações todas, né, e a gente faz um primeiro contato com esse atleta, né, fala com esse atleta. Se o atleta falar para a gente que não, estou potente de orçamento, aí a gente já encaminha o caso para a nossa diretoria, né? Sim. Que é o nosso diretor de futebol, que é ele quem faz toda essa tratativa, né? Valores, salário, tudo esse negócio todo. Então a gente já tem um bom número de atletas que nós já passamos para eles, né? É claro que é um processo mais demorado, sim, essa negociação, né, os valores e tal, mas já existe assim um esqueleto, né? Já foi feito. Então, o que eu sempre falo muito é em relação a isso, não sei se vocês concordam comigo. Eu desconfio um pouco de técnicos que falam, para eu ir para esse time eu tenho que levar fulano, porque são jogadores que só jogam comigo. Não tem isso com você, né, Abelha? Eu nunca vi alguém chegar e falar, não, você chegar e estar sempre com a mesma panelinha junto com você. Não, eu não me preocupo com isso, né? É claro, se eu tiver a possibilidade de levar um atleta que eu conheço, ótimo, né? Mas não é uma regra geral, sim, né? Não é aquele que te acompanha sempre. Não, inclusive por isso que eu falei anteriormente para você, o futebol é cíclico, né? Então você tem que acompanhar toda essa evolução. Mas é claro, se você tiver tido essa oportunidade de trabalhar com esse atleta, é melhor, né? Sim, você já conhece. Essa conversa que você faz com esse colega de profissão, ele vai passar todos esses dados. Então, você até passa a querer esse atleta. Mas eu tenho, claro, a gente tem alguns atletas que a gente acompanha, né? Porque esse período que a gente fica parado, a gente fica acompanhando os jogos, né? Então, em linhas gerais, eu não uso assim, isso não é um problema. E quanto tempo ainda vocês acham que vai para começar os treinamentos? O nosso plano de trabalho que nós passamos para essa diretoria, ele se inicia em 3 de novembro. 3 de novembro. 3 de novembro, né? Aí a gente já começa a fazer os nossos trabalhos. Né? Então a gente aí já entra uma parte mais prática, você acha do dia a dia do trabalho. Que não é um espaço muito curto? Como assim? Para o início do campeonato. É porque você não tem, hoje por exemplo, assim, se eu fosse começar 1º de outubro, eu nem ia ter atleta. Com quem, né? Porque tem muito atleta que está disputando essa Copa Paulista. Isso. Então a gente tem essa dificuldade. Por isso que eu falei para você, é um trabalho da estaca zero. Mas eu acho que é um tempo bom. Nós não podemos, nós estudamos, né? Vimos que essa data é interessante. Eu tenho certeza que no primeiro jogo de São Bento, nessa Feira 2, o São Bento já vai estar com uma equipe montada, forte, realmente, para não ter aquele negócio, faltou tempo. Não gosto também de ficar muito escorando nessas desculpas. Agora, Abelha, me corrija se eu estiver errada. No sistema de disputa desse ano de pontos corridos, geralmente quando tem primeiro e segundo turno e tal, na 7ª rodada o time tem que estar afinado. Então até a 7ª rodada, até a 6ª você perdoa o empate, a derrota, depois não pode mais. Se você chegar no 7º pensando nisso, já foi, né? Não por tem isso mais que eu falei anteriormente, é um campeonato atípico, né? Mudou essa forma dessa disputa e realmente é isso aí. Por pontos corridos, principalmente os jogos dentro de casa, ele toma-se uma proporção muito alta. Então a gente realmente não vai ter esse tempo, né? Vamos esperar a 2ª, 3ª rodada. Não. Né? Porque aí também o que vai acontecer é que o São Bento, é claro, ele está montando todo um time, é novo, né? Mas ele vai ter que encontrar esse entrosamento durante a competição. Então não vai ter como. Vamos fazer jogos treinos? Treino é uma coisa e jogo de campeonato é outra. Sim. Mas é importante que a equipe entra já sabedora disso. Nós não vamos ter aquele